Capítulo 16. A serpente. O tempo foi passando e um belo dia aconteceu algo bastante triste que muito nos preocupou. Foi aí que tudo começou. Estávamos em uma bela tarde de sol de um dia um pouco frio, reunidos quando surgiu uma estranha conversa sobre os cachorros da casa do senhor Afonso, que estavam latindo muito à noite, o que não era costume acontecer. O senhor Afonso mesmo fez esse comentário, e desde então começamos a ficar vigilantes à noite. Rosália não gostou muito do assunto e Caio também ficou preocupado, tanto que disse a ela: temos que nos preparar para fazer orações fortes, pedindo ao nosso grande Pai do céu e à nossa protetora ajuda e proteção para a nossa gente, pois de repente estamos de novo correndo perigo. O senhor Afonso ouviu Caio dizer isso e respondeu: não se preocupe, Caio, tenho homens de minha confiança e tenho certeza de que ninguém vai importuná-los. Falarei com meus homens para dobrar a vigília da noite. Fiquem descansados, por favor. Caio, mesmo assim, respondeu: o senhor foi criado por alguém de nosso povo e vive como tal. Na sua criação, deve ter aprendido a ter os sentidos sempre ativados e não deixar de pedir proteção por meio de rezas fortes antes que aconteça alguma desgraça. Ele então respondeu a Caio: você tem razão, meu rapaz, tem razão. Faremos juntos nossas preces, pois também sei fazer preces de magias para afastar maus espíritos ou perturbadores infelizes. A noite chegou e a fogueira foi acesa. Todos estavam ao seu redor esperando por Caio e Rosália para começarem a cerimônia. Estávamos todos juntos para rezar. As ciganas haviam deixado as crianças dormindo nas tendas para ficarem mais à vontade. Caio e Rosália começaram o ritual. Ele fez um grande círculo em volta da fogueira e começou a trabalhar com as labaredas que queimavam e levantavam faíscas por todos os lados. A noite estava muito escura e fria, embora tivesse feito um dia de sol. Havíamos tomado cuidado de acender lamparinas para iluminar todo o acampamento. De repente, Caio deu um grito que estremeceu a todos e correu em direção à sua barraca. Quando todos quiseram segui-lo, na intenção de ajudá-lo, Rosário interferiu, pedindo que não fossem, pois tudo seria resolvido por ele. O que teríamos de fazer era manter o pensamento em Deus e em nossa protetora. Assim foi feito. Quando Caio voltou, trazia sua filha, ainda adormecida, segura por seu braço esquerdo, enquanto no outro ele segurava, já morta, uma enorme serpente, a cobra que ele vira em seus trabalhos de magia, já próxima à sua filha. Felizmente, ele chegara ainda a tempo e a matara. Todos ficaram apavorados com o que viram. Caio olhou aquela cobra e disse: maldita serpente, quem será que a colocou para matar minha filha? Logo após, ele a atirou na fogueira, dizendo: nossas preces foram ouvidas, que Deus nos proteja. Rosália se levantou e advertiu Sheila: filha, não abuse da sorte. Você é bela e muito invejada. Sinto por ter sido amaldiçoada e jurada de morte. Esteja sempre atenta a tudo e a todos. Não acredite em ninguém e se cuide não andando sozinha, e sim sempre acompanhada pelo nosso grupo, por favor. Outras noites vieram com festas na cidade, onde todos participávamos dos festejos organizados pelo senhor Afonso, que parecia não se conter de tanta felicidade. Ele sempre pedia: por favor, meus irmãos, agora que nos encontramos, não nos separemos mais. Fiquem conosco, não se vão mais embora. Fiquem para sempre comigo e os meus. Seremos uma grande família. Mas, se um dia tiverem que partir, por favor, não me falem. Vou sofrer muito e não vai ser fácil a dor que com certeza sentirei. E nenhuma medicação me poderá trazer o alívio. Mas vamos às notícias boas. Tenho uns amigos de uma cidade próxima a esta que estão muito felizes com o convite que lhes fiz, para nos assistirem dançar na praça da cidade amanhã à noite. Vocês estão de acordo? Posso confirmar? A resposta dada por Caio foi positiva, após olhar nos olhos de um por um procurando a afirmativa de todos. Amanhã à noite dançaremos na praça da cidade e vamos ganhar muitas moedas de ouro, como nas outras vezes.
O senhor Afonso interrompeu e disse: Dessa vez ganharão muito mais, pois trarei amigos que têm dotes e poderes. E já falei com eles que o nosso propósito é ganhar dinheiro para o conforto da nossa gente. Sheila gritou: Prepare seu mais lindo vestido de festa, pois vamos ter que encantar com os mistérios ciganos a toda essa gente que está chegando para nos assistir. Vai ser um espetáculo inesquecível e merecedor de centenas de moedas de ouro. E assim foi feito. O dia amanheceu, prometendo uma bela noite de céu estrelado com uma bela lua, na fase crescente. Tudo estava ótimo e propício para uma grande festa com muitas comidas. Assados, vinhos, doces, castanhas, enfim, tudo do bom e do melhor foi providenciado com a ajuda do senhor Afonso, que de tudo participava com uma alegria estonteante, evidentemente com sua esposa do lado, que a tudo assistia com expressão de felicidade, mas sem muito falar, era seu jeito. Anoiteceu. Todas as ciganas estavam muito elegantes e alegres. Cantando felizes, todos se reuniram e foi dada a ordem de não se afastarem do grupo, permanecendo sempre todos juntos para evitar contrariedades. Ninguém ficou no acampamento, exceto os guardiões, que, por ordem do senhor Afonso, foram colocados espalhados pelo local para guardarem nossas barracas de algum forasteiro que porventura quisesse perturbar nossa paz ou até mesmo nos roubar. O senhor Afonso, muito elegante e todo orgulhoso, chegou e foi logo dizendo: Vamos, minha gente, vamos trabalhar e nos distrair um pouco, pois a vida é muito bela e nós devemos aproveitar cada minuto com intensidade. Hoje nós vamos dançar e cantar muito. Vamos mandar a tristeza e os problemas embora, com muita energia de amor e de alegria. Suba em suas carroças, ciganos. A noite foi maravilhosa. Nunca esquecerei os momentos de felicidade que nos trouxe àquele lugar, embora tenha ficado lá um pedaço de mim e talvez a minha própria vida. Sheila dançava como ninguém. Parecia uma deusa flutuando naquele solo. Ela era muito aplaudida e eu ficava muito orgulhosa, como fico até hoje. Cada noite que nosso povo se apresentava naquela praça, mostrando o que nós sabemos fazer com o coração, que são as danças e as leituras das mãos, era muito boa. As moedas que ganhamos naquele lugar foram tantas que não encontramos outro lugar onde tivéssemos tanto trabalho com tantas moedas, que muito nos enriqueceram. Compramos carroças de luxo, cavalos puro sangue, muitas joias foram fabricadas para o nosso povo com ouro maciço. Belos cortes de seda pura para a fabricação de nossas roupas, muitas bacias de prata e de ouro também foram compradas por nós, e muitas confeccionadas por Caio com a ajuda de Jeremias. Foi naquele lugar que enriquecemos. Mesmo assim, acho até hoje que a maior riqueza da vida não está nas coisas materiais que possuímos, que adquirimos por meio de nosso trabalho, do nosso esforço e até mesmo pela sorte, pois quando morremos, nada levamos. Deixamos tudo, só conseguimos levar as boas obras que fizemos com o coração, o amor que tivemos e a saudade das pessoas que deixamos e que muito amamos. Até mesmo nosso corpo fica entregue à terra fria, que em pouco tempo consome e nada mais resta. Se deixarmos boas obras e bons sentimentos nos corações de quem fica, seremos lembrados com amor e isso servirá para nos ajudar em nossa chegada e na estrada em nossa verdadeira morada. É por isso que não devemos nunca desperdiçar nossos momentos com as mesquinharias do ódio, das mágoas e dos ressentimentos que porventura baterem em nosso coração. Sei que ninguém é perfeito e que jamais faremos tudo com perfeição, mas devemos tentar, para um dia, quem sabe, podermos alcançar a tão falada perfeição. Quem sabe? Mas continuemos nossa história. Tudo foi muito bem, como em todas as outras vezes, e parecia melhorar ainda mais. Interessante é que a cada vez que fazíamos encontro de festas, tudo era mais bonito e misterioso. Eu sentia que a cada instante nossa energia de amor e de força de vontade de trabalho, de união, era mais forte e mais intensa, e por isso crescia cada vez mais e mais. Sentia a presença do amor e da felicidade em cada canto daquele lugar,
e ao mesmo tempo via nos olhos de todos a preocupação por algo que era difícil descobrir. Era muito importante que nos uníssemos sempre mais para que fosse mais fácil, com todos juntos, superar as dificuldades que pudessem atravessar nossos caminhos e atingir a nossa felicidade. A fogueira foi apagada. Já eram quase 5 horas da manhã quando nos reunimos para voltar ao acampamento. Ninguém reclamava de cansaço e parecia que, se tivessem que continuar a dançar, não teriam nenhum problema, porque nosso povo era realmente de fibra e o sangue quente e forte corria em nossas veias. Capítulo 17. A perda do colar de Sheila. Chegamos em nossas barracas com satisfação e vimos que tudo estava em perfeito estado e tranquilo. Nada estava fora do lugar e ninguém mexera em nada. Os guardiões estavam cada um em seu lugar e de nada reclamaram durante a nossa ausência. Cada um de nós foi procurar descansar, pois em breve o dia estaria claro e havia serviço a ser feito. Afinal, ninguém vive só de festas. Todos estávamos cansados, mas felizes e muito animados. O dia amanheceu e a animação e a felicidade continuaram. Passamos um dia muito bom, com muito trabalho a executar e encomendas para entregar, pois tínhamos um grande compromisso de trabalho com os senhores daquele lugar que nos renderia muitas moedas. E assim passou o dia e a tarde se fez. O céu estava azul, sem mesmo uma nuvem branca. As árvores balançavam como se estivessem dançando ao som do violino que Caio tocava para sua amada, enquanto ela descansava na rede com sua filha nos braços. Caio parecia ser o homem mais feliz de toda a humanidade. Seu sorriso era encantador. Os acordes de seu violino pareciam trazer os passarinhos que cantavam com ele. Tudo era muito lindo. Foi então que tiveram a ideia de ir todos até a mina pegar água e se banhar nas águas doces e limpas daquele lugar que parecia mais um paraíso. Caio levou seu instrumento e tocou, enquanto as ciganas lavavam as louças e as roupas. Depois que tudo estava feito, todas se banharam, embora fosse apenas uma mina. O senhor Afonso cercara mais embaixo com grandes pedras, fazendo uma bacia gigante para tomarmos banho. As ciganas lavaram seus belos, longos e negros cabelos. Cantavam juntas canções de Caio. Tendo ouvido nossa música de sua casa, o senhor Afonso e sua esposa resolveram juntar-se a nós e, como sempre, onde eles estavam, tudo virava festa. Ele era muito animado e bastante divertido, embora tivesse a aparência séria de homem severo, mas não era nada daquilo que aparentava ser. Pelo contrário, tinha um coração enorme de tanta bondade e de tanto amor pelo ser humano. Depois de cantarolarem bastante, todos se puseram de volta ao acampamento. A noite prometia ser muito bonita. Lua boa, tempo bom, tudo fazia com que nos sentíssemos ainda mais felizes. Rosália veio falar comigo. Como vai, minha irmã? Há tempos não conversamos, não é mesmo? Realmente, amiga, respondi, precisamos colocar nossas conversas em dia. Tem razão, respondeu Rosália. Rosália me parecia muito preocupada e estava pálida. Perguntei-lhe: por que me parece tão preocupada? Será que é impressão minha ou está mesmo preocupada? Rosália calou-se por alguns instantes e, minutos após, respondeu: amiga, há noites que não durmo direito, passo o tempo rondando nosso acampamento, pois tenho sempre a impressão de que tem alguém nos observando. Não consigo ter paz para ter um sono tranquilo e com isso estou ficando fraca, pois o sono faz falta ao nosso corpo e preciso dormir. Então lhe respondi: logo à noite ficarei de guardiã no seu lugar para que durma em paz. Pode confiar em mim que tomarei conta de tudo. Não se preocupe que nada de mal nos acontecerá. Decidi contar a Caio a preocupação de Rosália, pois ela era muito intuitiva e todos a respeitavam demais por esses seus méritos. Caio chamou o senhor Afonso e contou-lhe a notícia da cabra que apareceu morta com uma apunhalada, por alguém que não conseguíamos descobrir, mas que, sabíamos, um dia Deus iria nos mostrar. Pediu que nos ajudasse colocando seus homens em guarda e assim foi feito. Passados alguns dias, Rosália parecia um pouco melhor, mas, mesmo assim, sua preocupação não havia passado.
Ela resolvera que a noite fosse de silêncio, pois iria fazer uma magia de adivinhação para descobrir o motivo de sua preocupação. Nessa noite, todos dormiram cedo para facilitar o silêncio em nosso acampamento. No outro dia, notamos que ela não saíra de sua tenda, mas Caio pediu que não a importunassem para que pudesse descansar. Como sempre, um pedido de Caio era uma ordem. O tempo foi passando, tudo corria muito bem e tranquilo. Nosso povo trabalhando muito e ganhando muitas moedas. Muita fartura em comida e conforto geral. Só havia alegria e satisfação com nosso povo. Muitas danças, muitas alegrias. Sheila ficou grávida de novo, mas perdeu o nenê quando uma tempestade, que se anunciou por um forte e barulhento relâmpago, a assustou e causou a interrupção da gravidez de 2 meses. Não ficamos tristes, pois consideramos isso como sendo a vontade de Deus e tudo que é de sua vontade deve ser respeitado, segundo o nosso entendimento. Muitas coisas boas aconteceram naquele lugar. Um dia, depois de estarmos ali há tanto tempo que já não lembrávamos mais de nenhuma preocupação, alguns do nosso povo foram passear na beira de um rio, no local onde os homens ciganos costumavam ir às vezes para pescar. Era um pouco distante, mais ou menos uns 5 quilômetros do acampamento. Não conhecia o tal lugar nem o rio onde eles pescavam. Diziam que era muito bonito e que havia muitas árvores cercadas por pedras grandes e bonitas. As águas eram límpidas e havia muito silêncio, um bom lugar para a pescaria, pois todos que ali iam pescavam belos peixes nessas águas doces. Rosália também não foi, pois resolvera ficar comigo no acampamento. Até o senhor Afonso foi, pois, segundo ele, seria o guia e mostraria e contaria as histórias daquele lugar. À tardinha, todos chegaram do passeio. Cada um com um belo peixe e um sorriso de satisfação pelo programa da tarde. Todas as ciganas estavam muito perfumadas pelo banho que tomaram no grande rio de águas doces e limpas. Repetiram por muitas vezes que voltariam, pois o lugar era deslumbrante. Pareciam todos muito satisfeitos e até mais leves. Rosália ouvia tudo sem dizer uma palavra. A noite chegou e dessa vez as brasas assaram os belos peixes que nosso povo havia pescado. Todos estavam reunidos. Sheila se aproximou de mim e disse: Mãezinha, perdi minha correntinha de ouro e acho que foi no rio. Estou muito triste, pois Caio a fez para me presentear. Parece até que estou nua, sem minha joia no pescoço. Caio se aproximou, mas, como Sheila nada falou, ele percebeu que ela não gostaria de perguntas. Então, fingiu que nada entendera. Rosália empalideceu e desmaiou. Todos cuidamos dela como se estivesse muito cansada, mas ela demorou a voltar a si. Enquanto havia aquele tumulto, muitas coisas aconteceram. Até o barulho de uma coruja foi notado no acampamento. Os cachorros latiam sem parar e começamos a sentir a energia ruim e carregada. Eu, cuidando de Rosália, não lembrei que Sheila havia perdido o colar de seu pescoço e que achava que tivesse sido no rio. Capítulo 18. A morte de Sheila. A noite passou e o dia chegou. Quase não dormi direito, pois estava muito preocupada com Rosália e também com Sheila. Tinha a impressão de que ela poderia ir procurar seu colar de ouro e isso não poderia acontecer de jeito nenhum. Estava na barraca de Rosália quando, de repente, Caio entrou pálido, quase sem forças, e perguntou por Sheila. Ninguém disse uma só palavra. De repente, eu lembrei e gritei: Meu Deus, o colar, o rio! Caio ficou sem saber direito o que estava acontecendo. Aproximou-se de mim, segurando-me pelos braços, e disse: Que tem o rio, minha mãe? De que colar está falando? Eu lhe contei que Sheila perdera o cordão de ouro que ele lhe dera e que achava que o havia perdido no rio. Ele ficou muito nervoso e eu jamais havia visto tamanha revolta em Caio que saiu gritando: Não pode ser, não pode ser. Espíritos ruins, saiam do caminho de minha amada, saiam todos, em nome de Deus. Logo após, ele saiu enfurecido gritando: Jeremias, Jeremias, por favor, pegue nossos cavalos e vamos buscar Sheila no rio. Jeremias só respondeu:
Senhor Caio, os cavalos já estão preparados. Vamos enquanto é tempo. Caio deu um salto em seu cavalo e disse, gritando e chicoteando seu animal, coisa que jamais havia feito. Cale a boca e me siga, Jeremias. Cale a boca, homem de Deus. Rosália acabara de acordar, gritando muito e curvando todo o seu corpo. Não sofra, minha filha, não sofra, meu amor, não sofra, não sofra. Caio e Jeremias já haviam desaparecido quando cheguei na saída da barraca de Rosália. Notei que todos estavam de joelhos rezando a Deus para que a desgraça não nos importunasse. Comecei a me sentir muito estranha e sem forças. Não estava me aguentando e sentei em um tronco de árvore que ficava na entrada da barraca. Rosália, quase sem forças, pediu para chamar o senhor Afonso. Ele nos atendeu imediatamente. Quando chegou, aproximou-se de Rosália, começou a tremer e gritou: Não, maldita, não! Foi então que desmaiei e não vi mais nada. Contaram-me que Sheila havia realmente ido até o rio. Caio e Jeremias foram atrás dela. Encontraram-na no meio do caminho, próximo a umas pedras. Caio avistou sua amada esposa, saltou do cavalo e, conforme ele mesmo disse, foi como se estivesse voando. Ao se aproximar de Sheila, viu que em seu pescoço havia um punhal cravado. Seu sangue descia pelo ombro e cobria seu lindo colo que dava tanta beleza àquele belo corpo de mulher. Caio gritava o nome de Sheila, que ainda teve forças para abrir os olhos e, olhando para ele, derramou 2 lágrimas e deixou que seu corpo, já sem vida, fosse totalmente amparado pelos fortes braços de seu esposo, que gritava desesperadamente: Não, minha vida, não me deixes. Jamais viverei sem ti. Não faça isso. Sê forte, luta, meu amor. Não morras. Não vás embora sem que eu vá primeiro para te receber e te amparar. Sheila já não dava mais sinal de vida. Caio olhava para aquele punhal cravado em seu pescoço e não conseguia saber se o deixava ou se o tirava. Jeremias, que a tudo assistia, chorava muito e, não se contendo, rolava pelo chão de dor. Caio permanecia agarrado ao corpo de Sheila. O senhor Afonso apareceu a cavalo, perguntando o que estava acontecendo. Não era preciso explicar nada. Estava ali, diante de seus olhos, a desgraça feita. A minha menina estava morta. No acampamento, todos já sabiam e parecia, como percebi logo que recobrei os sentidos, que todos estavam sendo acalentados por alguma força estranha, de muito amor, pois o sofrimento que estraçalhava nossos corações era tão grande que parecia que estávamos anestesiados pela dor. Rosália, sem nenhuma cor, levantou-se e disse: Como não pude evitar, meu Deus? Lembrei-me então do que Sheila havia dito há muito tempo: do destino ninguém pode fugir. Embora tivéssemos o direito de escolha, não poderíamos fugir do que já estava escrito no livro do grande Pai do céu. Aproximava-se o momento mais triste, jamais vivido em toda a nossa vida. Ao longe, avistamos Caio montado em seu cavalo e voltando lentamente, trazendo nos braços o corpo de sua amada. A notícia da morte de Sheila não havia chegado por intermédio de ninguém, e sim pelo que sentimos ao saber que ela havia saído sozinha. Naquele momento foi confirmada. Preparamos um lugar para colocar o corpo de minha menina, que mesmo morta estava linda. Seu semblante estava suave, seu rosto parecia ainda mais bonito. Suas mãos seguravam o colar que Caio lhe dera e não conseguimos descobrir com certeza como foi que ela o achara. Caio colocou Sheila em cima da mesa providenciada pelo senhor Afonso. O punhal ainda estava no pescoço dela. De repente, Rosália chegou perto do corpo de Sheila e gritou: Desgraçada, foste tu, maldita cigana? Todos ficaram surpresos, sem saber direito o que estava acontecendo, quando Rosália explicou. Esse punhal pertence a Mariene, e eu conheço, jamais me esqueceria dele, pois ela o carregava sempre na cintura. Foi ela quem matou Sheila. Era ela quem nos seguia. Foi ela também quem matou a cabrinha. Maldita, fosse tu quem matou nossa Sheila. A emoção da perda tomou conta de todos nós. Caio retirou o punhal do pescoço de sua esposa e jurou que com aquele mesmo punhal iria vingar a sua morte.
Arrumaram o corpo de Sheila, vestiram-na com o seu mais belo vestido que ela mesma fizera. Ela estava linda, parecia estar descansando para a próxima dança. Mas não, minha menina estava pronta para ser enterrada, pois já não havia mais vida naquele corpo. O que ficaria entre nós seria apenas a saudade e o som do seu doce sorriso que a todos encantava. Capítulo 19. A vingança. A cerimônia foi executada como se Sheila fosse uma cigana de sangue. Tudo perfeito e com muito cuidado, com muito carinho e respeito por ela ter se tornado cigana por amor e pelo destino que Deus lhe havia preparado. Caio se vestiu com suas mais lindas e caras roupas. Chegou perto do corpo de Sheila e disse: Você, meu amor, está linda. Estará sempre viva em meu coração. Não a verei mais, mas sei que poderá me ver. Isso me conforta. Você era minha estrela aqui na terra e continuará sendo lá no céu. Mas, ouça-me, muito em breve estaremos juntos novamente, pois sinto que não saberei viver sem você. Não vou suportar a minha vida sem a sua. Portanto, em breve estarei com você. Espere por mim assim que eu vingar a sua morte, meu amor. Kai então pegou o corpo de Sheila, abraçou-se a ela e a beijou. Saiu, pegou seu violino e começou a tocar as mais lindas canções que Sheila gostava de ouvir e de dançar. A notícia foi espalhada por toda a redondeza e o cortejo foi longo, acompanhado por quase todos os moradores daquela cidade, um lugarejo situado perto de Córdoba. O senhor Afonso, abatido, muito fraco, não dizia uma só palavra. Logo que o corpo de Sheila foi entregue à terra, ele falou: Continuaremos a dançar em sua nova morada assim que nos encontrarmos, minha irmã. Assim que acabou de falar, desmaiou. Muita gente se sentiu mal, tamanha a tristeza e a emoção. Caio tocava seu violino e dançava rodeando a sepultura de sua esposa, pisando forte naquela terra de cor avermelhada. Sua expressão era séria. No seu rosto trazia sua tristeza, nos seus olhos o sofrimento e no coração a vontade da vingança. Ele tocou, tocou muito, e depois parou. Olhou para o céu e agradeceu a Deus pela esposa que ele lhe concedera, lamentando apenas o pouco tempo, mas, mesmo assim, agradeceu pela felicidade vivida. Logo a seguir, repetiu a primeira música que havia feito para Sheila antes de se casarem. Foi aí que ele chorou. Cantou, tocando seu instrumento, e chorou sem ter vergonha das lágrimas, descendo em seu rosto pálido de tanto sofrimento. Depois ele parou, abraçou seu violino e disse: Você não tem mais serventia para mim, você também acaba de morrer. Beijou o violino, tocou com os dedos as cordas e o depositou na sepultura de Sheila. Sinceramente, eu não conseguia chorar nem mesmo falar. Peguei Mirtes em meu colo e só me senti viva porque um pedaço de Sheila estava em meus braços, e era sua filha. Fiquei sem falar, pois o som de minha voz não saía, por mais que me esforçasse. Eu ouvia muito pouco também. Não comia, não dormia. Só melhorei quando Rosália começou a cuidar de mim com suas orações de curandeira e com suas magias. 2 meses já se haviam passado quando comecei a me recuperar. O acampamento mais feliz do mundo era hoje um lugar de tristeza e sofrimento pela perda de Sheila. Ninguém aceitava aquela tragédia, pois fora covardia. Uma vingança com quem não tinha nenhuma culpa. Sheila era amável com todos, era muito amada e muito querida. Tinha um coração doce, cheio de amor. Trazia consigo a alegria que a todos contagiava, pelas suas danças, pelo seu sorriso e pela expressão desse olhar misterioso que enfeitiçava a todos. Sheila era simplesmente uma criatura de Deus que só o bem sabia fazer. Mariene matara Sheila para se vingar de Caio, que sofria agora dia e noite com a falta de sua amada. Caio resolveu fazer uma viagem. Saiu com Jeremias e disse que iria caçar. Passados 2 meses e 7 dias, eles voltaram. Reuniram todos de nosso acampamento em volta de uma fogueira e mandaram que chamasse o senhor Afonso, que chegou com a expressão ainda de sofrimento pela perda de nossa menina.
Dessa vez, ele não chegou como das outras, sempre alegre, sorrindo, brincando e até contando histórias que nos faziam rir. Parecia ter perdido o encanto pela vida. Caio o abraçou fortemente e depois, pálido, magro, com expressão de puro sofrimento, começou a falar. Meus irmãos, vocês devem ter estranhado que não trouxe nada de minha caçada, não é mesmo? Pois muito bem, não trouxe caça, pois o que eu fui caçar não era para trazer. Eu fui caçar um bicho mau, nojento, sujo, desgraçado e infeliz. Fui à caça de Mariene. Foi ela quem matou a cabra, era ela quem nos seguia, foi ela quem colocou aquela cobra junto de minha filha, Mirtes, e era ela quem fazia barulho nas noites em que muitas vezes Osália ouvia. Foi ela também que nos roubou, enfim, foi ela que, sempre tentando vingar-se de nós, tirou a vida de nossa Sheila, pois eu reuni todos vocês para dizer que eu me vinguei daquela maldita. Descobri outro acampamento de nossa gente e fiquei longos dias de longe observando. Não encontrei Mariene. Procurei me informar e me disseram que ela havia sido expulsa de lá. Continuei a procurar conforme me haviam indicado. O tempo foi passando e eu permaneci à procura daquela infeliz. Um dia, parei em uma estrada deserta e fiz minhas magias. As chamas me responderam e me mostraram a direção. Segui minha intuição. Paramos para descansar à beira de um rio. Jeremias então ouviu risadas de uma mulher. Procuramos ficar em silêncio e bem devagar subimos as pedras. Lá estava um casal namorando em plena luz do dia. A mulher usava vestes ciganas. Ela era uma cigana. O homem vestia-se com roupas comuns e ela o abraçava enquanto o roubava. Ele nem notava. Ela, então, aos poucos, depois de ter despido o pobre homem, deitou-o em cima de uma pedra e sentou-se em cima dele, que se sentia totalmente embriagado de prazer. Ela sorria alto, dando gargalhadas horrorosas que me arrepiavam. Quando a infeliz se virou, eu a reconheci. Era Mariene. Gritei por seu nome. Ela se virou para mim e riu ainda mais alto, gritando: Eu me vinguei de você, seu desgraçado. Assim que acabou de falar aquilo para mim, retirou um punhal de sua cintura e ia enterrá-lo no homem quando gritei: Cuidado! O homem, após uma luta feroz e depois de ter se machucado bastante com os cortes que ela lhe fizera, tirou-lhe o punhal e, com ódio mortal, deu-lhe 3 punhaladas no peito. Enquanto tudo acontecia, eu e Jeremias descíamos até eles. Quando lá chegamos, ela, sorrindo, com sangue escorrendo pela boca, ainda teve forças para dizer: Eu matei sua cabra, roubei vocês todos, coloquei aquela linda cobra para picar sua filha. Fiz barulho para assustar Rosália, aquela feiticeira maldita. Fiz tudo isso e faria mais se não fosse esse homem maldito que acaba de me ferir. Mesmo morrendo, ela cuspiu no rosto daquele homem que, enfurecido, se levantou e jogou o corpo da infeliz lá do alto, dizendo: Mulher nenhuma fez comigo o que tu tentaste fazer. Morre, infeliz. Nunca mais farás mal a ninguém. O homem se arrumou, colocou uma grande mochila nas costas e saiu. Ficamos ali esperando ver o corpo da infeliz nas águas que passavam lá embaixo, onde se formara um grande rio. Eu e Jeremias nos olhamos e eu disse: Maldita, estou vingado. Não precisei sujar minhas mãos com seu sangue, mas, se fosse necessário, eu as sujaria para vingar a morte de minha esposa. Morra, maldita, e vá para o inferno. Em seguida, atirei o punhal que pertencera a Mariene, com o qual ela matara Sheila no grande penhasco de onde ela também fora atirada. Aquela maldita não vai mais nos perturbar, estamos vingados. Caio, então, pegou sua filha nos braços e, abraçando-a forte, chorou, dizendo: Tu, filha, és o pedaço do grande motivo de minha vida. És um pedaço de tua mãe. Que eu tenha forças para te criar. Mas se eu não conseguir, filha, perdoa teu pai, porque me sinto perdendo as forças. Corremos para pegar Mirtes dos braços do pai, que desfalecera, talvez de fome ou de cansaço. Colocamos Caio em sua barraca e Rosália foi cuidar dele, pois o considerava quase seu filho, já que fora ela quem o criara. Abraçando Caio fortemente, ela falou:
Não, não, por favor, seja forte, meu filho, seja forte, por favor e pelo amor de Deus. Capítulo 20. Caio se reanima. Os dias foram passando e Caio não se recuperava. Não comia, não dormia, enfim, estava como se não vivesse mais. Nem a presença de Mirtes o fazia sentir-se feliz. Seus olhos fixavam com força uma imagem pintada de Sheila que estava pendurada na lona de sua barraca. Ele nem piscava, o sofrimento tomou conta dele. Não tinha mais prazer pela vida. Rosália começou a se preocupar. Um dia, quando lavava alguns vasilhames, de repente disse: Minha irmã, deixemos tudo e vamos agora mesmo para perto de Caio, pois ele precisa de nós duas a seu lado. Ela me segurou pelo braço e fomos apressadas para a barraca de Caio. Já estávamos perto da entrada quando Rosália se assustou, pois ouvira, vindo lá de dentro, uma gargalhada muito conhecida por todos o acampamento. Ao entrarmos, pudemos ver junto de Caio a presença do espírito de Mariene. Rosália começou a falar, a conversar com ela, que insistia em ficar perto de Caio até que ele morresse. Rosália fez tudo o que sabia e, com a ajuda de Luana, conseguimos fazer com que ela se fosse, na companhia de amigos que vieram buscá-la. Foi muito difícil essa situação. Os espíritos que partem bruscamente, sem esclarecimentos e carregando em sua bagagem a vingança, o ódio e a revolta, não conseguem desprender-se da terra com facilidade, achando até que ainda estão vivos. Para ajudá-los é preciso calma, fé, amor e muita prece, com muita concentração. Só assim o resgate deles poderá ser conseguido. Mas, graças a Deus, tudo foi resolvido, pois Rosália tinha uma firmeza muito grande e nosso trabalho fora feito com bastante amor. Da presença de Mariene, nós nos livramos, mas sabíamos que teríamos ainda muito a fazer por Caio. Os dias foram se passando e não perdíamos a fé, que a todos contagiava com a forte presença de Deus em nós. Rezas, magias, tudo era feito, mas nada tinha resultado. O senhor Afonso mandou vir de longe um curandeiro, também cigano, amigo dele, que nada conseguiu fazer e lhe disse: Filho, a vida é feita de grandes mistérios, só é ajudado aquele que quer ser. Caio não mais queria viver. Ele também é um cigano feiticeiro. Suas feitiçarias também entram em ação naquilo que ele, com os pensamentos, coloca em prática. Ele está com o pensamento voltado para a morte. Quer encontrar-se com sua Sheila e não temos como impedir que ele não pense e deseje isso, por mais que sejamos bruxos ou feiticeiros. Sabem, filhos, os nossos pensamentos são como tinta que desenham e pintam a tela de nossa imaginação, transformando-a em realidade de acordo com o que desejamos para nós. Sejamos fortes. Seja tudo dentro da vontade do grande Pai e de nossa protetora. Rezemos, pois isso é o que temos a fazer. Rezar a Deus e pedir que os pensamentos de Caio mudem e que ele tenha força de vontade para viver novamente, pois ainda há muito para ele fazer por sua gente. Vamos pedir ao Senhor tempo que, assim como todos os dias o sol nasce para brilhar para um novo amanhecer, no coração e na mente de Caio também brilha este sol, trazendo-o de volta à vida, para junto dos seus que o esperam com muito amor. Dizendo isso, o cigano curandeiro se foi, completando: Sinto que não será em vão minha vinda aqui. Em breve Caio estará forte novamente, pois o amor que une sua gente é muito maior que a força do mal. Ele voltará, aguardem. Assim, ele se despediu do nosso povo e partiu com um olhar expressivo e com um ar de grande confiança e fé de que tudo voltaria ao normal. O tempo foi passando. Tardes e noites encantadoras chegavam em nosso acampamento, com o céu coberto de estrelas e com a grande Mãe Lua nos abençoando. Fogueiras eram acesas, cantigas eram tocadas e cantadas, mas nada era mais tão encantador como antes. Tudo perdera a razão de ser. Embora sejamos um povo alegre e feliz, somos humanos. Toda a nossa alegria nos últimos anos viera por intermédio daquela menina que apareceu em nosso acampamento e que eu recebi como se fosse um presente.
Depois que ela partiu para o plano espiritual, parecia até que me faltava um pedaço. Sheila era, realmente, a nossa estrela e Caio era o seu céu. A estrela se foi e o céu não está conseguindo sobreviver sem ela. O mais doloroso para nós é que todos sabíamos que Caio não saberia viver sem sua amada. Tudo ficou muito monótono, afinal, foi forte demais o que o destino nos trouxe. Apesar de sermos fortes e corajosos, temos que aceitar que não existe ninguém nesse mundo tão forte e tão corajoso que não seja capaz de enfraquecer ou mesmo de fraquejar e sofrer. Afinal, dentro de nosso peito bate forte um coração. Perante Deus, somos todos iguais, mas muitos não conseguem entender isso e, às vezes, somos discriminados por sermos andarilhos, por sermos ciganos, mas também somos filhos de Deus e irmãos de toda a humanidade. Tudo estava muito difícil e triste demais. Sabíamos o que poderia acontecer porque nesse mundo de Deus também se morre de amor e por amor. O tempo passou, e nada melhor que o tempo para nos ajudar. Sentimos que aos poucos Caio começava a se animar novamente, e isso era bom demais. De vez em quando, ele mesmo procurava falar algo de interesse comum, preocupando-se com o seu trabalho. Finalmente, ele começava de novo a se interessar pela vida de seu povo. Em uma tarde muito bonita, notamos que Caio saiu de sua barraca, foi até a mina para banhar-se, barbeou-se, vestiu-se muito bem e se perfumou, como se estivesse preparando-se para uma noite de festa. Parecia um milagre, pois, de repente, tudo acontecia como mágica. Estávamos felizes. Preparamos a fogueira como ele sempre fizera para suas magias quando necessário, e sentimos que aquele seria o momento dele recomeçar. Todos se reuniram e o trabalho mais lindo foi realizado através das magias de Caio, com as labaredas que pareciam emitir som de cânticos na aproximação dele com seus punhais. Ele fez todas as orações pedindo o bem-estar do nosso povo, a segurança e a volta da alegria entre nossa gente. Rosália apareceu e abraçou forte aquele que um dia fora o seu menino e que recebera dela toda a educação que o transformara em um grande homem. Abraço apertado, lágrimas que caíam nos ombros de ambos, sem nada precisarem dizer um para o outro. Rosália começou a cantar e todos acompanharam com as palmas dentro do ritmo. Caio pediu que trouxessem Mirtes, sua filha, que veio vestida como se fosse uma rainha. Ela já começara a dar seus primeiros passos e, para a alegria de Caio, já trazia aquele jeitinho muito especial, parecido com o de sua mãe. Fazia com as mãozinhas igualzinho a Sheila. Isso foi muito bom, pois, pela primeira vez, a alegria voltava para todos. Embora os olhos mostrassem que os sorrisos eram tristes, naquele momento tudo parecia lindo. Podíamos sentir a presença de Sheila entre nós. Caio estampou no rosto o mesmo sorriso de antes. Todos cantavam e ele dançava como se estivesse acompanhado por Sheila. A alegria e a felicidade daquele momento foram tão grandes que jamais poderiam deixar de ser vividas por todos os que dançavam em redor de Caio. Um som se ouviu cada vez mais perto, o som do velho violino tocado pelo senhor Afonso, que chegava com uma alegria estonteante. O seu sorriso mostrava que a vida continuava, apesar de tudo, e que alguém precisava dar o primeiro passo para que tudo voltasse ao normal, pois, mesmo sabendo que Sheila não estava visível para nós, com certeza ela estava presente, pois sentíamos no ar o seu perfume e as ciganas dançavam com uma suavidade inacreditável. Pareciam estar com o encanto que Sheila passava para todos quando dançava. Realmente, parecia que nossa menina estava ali presente. Eu podia senti-la. Meu Deus, que vontade de abraçá-la, de poder sentir de novo seu coração bater forte depois de dançar, sentir seu suor no meu rosto quando ela me abraçava. Que vontade, meu Deus, de ouvir de novo: "Eu te amo, mãezinha." Comecei a chorar, mas de felicidade. Peguei Mirtes no colo e dancei feliz. Tudo foi lindo e permaneceu até de manhã. Quando todos já estavam em suas barracas descansando, assim que coloquei minha cabeça na almofada, eu pude ouvir direitinho.
Eu te amo, mãezinha. Também te amo, minha menina, respondi. Também te amo. E adormeci.